Bem, olá pessoal. Vamos lá então, como prometido, para as discussões sobre gênero, né, a segunda parte do texto do Marcuski. Tá? Então, temos alguns temas importantes, como a questão do suporte, domínio discursivo, a relação entre gênero oral e gêneros escritos, e alguma questão sobre o ensino, né, pedagogia de gêneros. Então vamos lá. A primeira coisa tratada no texto é sobre a relação entre gênero e suporte. Tá? Como o autor bem coloca, essa questão é uma questão muito controversa. Tá? Isso porque ainda há muita discussão sobre a relação entre o gênero e a tecnologia. Tá? A tecnologia que permite que o gênero apareça de forma física, os gêneros escritos no caso. Então, até onde é que a tecnologia vai e é responsável por moldar o gênero? E até onde o gênero assume uma configuração escrita em função de práticas sociais? Então essa relação ela é bastante problemática e por isso, né, nós temos ainda muitas discussões sobre a relação entre gênero e suporte. Tá? Então essa relação não se esgota aqui nesse texto. Há teses, dissertações, livros inteiros sobre essa relação entre gênero e suporte, né? Mas basicamente aqui nós encontramos algumas das questões principais, tá? Sobretudo aquilo que vai servir para um estudo introdutório, como é o caso, né, do nosso objetivo aqui. Então, primeira coisa que o autor salienta: é preciso reservar o lugar importante ao modo de manifestação material dos gêneros, que a gente chama de suporte, e ao seu modo de difusão, que nós chamamos medium, ou medium. Ele coloca medium, mas eu prefiro o termo medium. Tá? Vocês sabem, o termo é média, né? Mas a pronúncia americanizada media acabou, né, ficando mais usual. Eu prefiro ainda o medium, que é um termo latino. Essa visão é a visão do Mengenot, tá? E de fato, como nós vamos ver, é preciso incluir uma atenção especial a essa forma material, né, de manifestação dos gêneros. Isso porque essa forma, ela em muitos casos molda o gênero, né? E o simples fato de permitir que o gênero apareça, né, se manifeste, já é algo a nos chamar a atenção. Tá? Então vamos ver que em alguns casos o medium é só realmente um meio, né, em que pode aparecer qualquer gênero. Em alguns casos há uma relação muito íntima entre o gênero e o meio em que ele aparece, né, sua manifestação física. Em muitos casos ainda, a mudança no suporte, né, pode levar a uma mudança no gênero. Antes disso, eu estava esquecendo aqui, é preciso falar a diferença entre suporte e meio de difusão. Né? Suporte é a parte física que permite a manifestação do gênero. E o modo de difusão é aquilo que, em geral, em teoria da linguagem, se chama de canal. Tá certo? Pode ser oral, pode ser escrito, pode ser digital. Né? O suporte diz respeito ao meio físico de manifestação do gênero. Tá? Mas nós vamos ver aqui que essa relação também entre suporte, meio, né, medium e gênero é uma relação complicada. Enfim, vamos lá. Então, em alguns casos, mudar o suporte ou mudar o medium pode modificar todo o gênero. Né? Veja só o exemplo. Né? Eu adaptei um exemplo aqui, criei um exemplo adaptando um exemplo que o Marcuski coloca no texto. A mensagem é essa daqui, o texto é esse: meu telefone mudou, anote aí o novo. Né? E aqui temos o telefone novo, e entre em contato comigo. Então veja que para essa mensagem aqui, a depender do medium, a depender do suporte, nós podemos ter configurações de gêneros distintas. Nós podemos denominar isso de gêneros distintos. Então veja só, isso às vezes com pequenas adaptações.
né? Então, isso aqui pode ser um bilhete, né? Se você escrever isso num pedaço de papel e afixar em algum lugar, né? Ou, né? Enfim, deixar lá visível para que a pessoa veja, isso aqui pode ser visto como um bilhete. Mas se você entrega isso a alguém escrito e pede para outra pessoa repassar para outra, ou pode ser um recado, né? Ou mesmo se você oralmente pede para que outra pessoa passe isso daqui, vamos ter um outro gênero, que é um recado, oral ou escrito, né? Se você manda isso via uma mensagem de texto, nós já temos um SMS, né? Se isso está no meio de um bate-papo virtual, um WhatsApp, um Messenger do Facebook, por exemplo, nós já temos aqui um outro gênero, né, que é o bate-papo virtual. Então veja que a depender do suporte, a depender do medium, você pode ter gêneros distintos para uma mesma mensagem, né? Então é bastante importante ver a relação que o texto, o gênero, mantém com o seu suporte e com o seu médium. Tá certo? Espero que tenha ficado claro aí. A gente vai voltar um pouco mais adiante. Veja só, então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A definição de suporte que o Marcuski nos traz está na página 174. Ele diz o seguinte: suporte é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto, um gênero, né, que por sua vez, como nós já vimos na aula passada, nós ligamos isso a um determinado gênero do discurso. Veja que o outdoor, por exemplo, ele é um suporte, né? O Marcuski coloca o outdoor como suporte, e eu concordo, né? Embora alguns falem outdoor como gênero, né? Mas o outdoor é um suporte. Isso porque ele pode servir a vários gêneros. Tá? Então você veja aqui, por exemplo, eu trouxe 2 outdoors aqui com 2 gêneros distintos, né? Esse primeiro aqui é uma propaganda, claramente, né, de um carro. Você tem aqui um objeto de venda. E aqui nós temos uma espécie de propaganda também, mas não é igual essa propaganda. Aqui nós temos um objeto, aqui nós temos uma propaganda de uma pessoa que está procurando um relacionamento sério, né? Mulheres entre 18 e 35 anos interessadas em um relacionamento sério. Esse aqui está mais parecido com aqueles classificados amorosos ou sei lá, né? Mas certamente não é o mesmo gênero que nós encontramos na parte de cima, né? Esses dois aqui não configuram o mesmo gênero, né? Então você vai ver outdoors de várias naturezas, né? De campanhas publicitárias, de campanhas políticas, outdoors de protesto, né? E várias outras espécies de gêneros que estão ali naquele suporte. Mas eu vou dizer novamente que algumas pessoas consideram o outdoor como um gênero, né, à parte, né? Mas o Marcuski e eu também, né, acredito que o outdoor seja na verdade um suporte, né, o qual pode ser ocupado por várias espécies de gênero, tá? Ainda sobre essa relação entre suporte e medium, veja só aqui esses 3 exemplos que eu trouxe aqui de textos. Esse aqui, né, que gênero é esse? Muito provavelmente você vai me responder aí que esse gênero é uma tatuagem, né? Agora, por que nós denominamos isso de tatuagem? O que é que esse gênero tem de diferente de um outro gênero, uma pintura, né, um outro gênero qualquer? É o fato de que esse gênero ele só acontece nesse suporte, que é a pele humana, né? Então nesse suporte aqui, a pele humana, qualquer desenho, qualquer texto que eu colocar aqui, nós vamos ter a denominação de tatuagem como gênero, né? Então veja que é um gênero que mantém uma relação assim íntima, né? Uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não pode existir o gênero tatuagem, né? O gênero tatuagem só pode existir se for na pele humana, né? Então veja que aqui é uma relação muito estreita entre gênero e suporte, tá? No outro caso aqui nós temos esse gênero. Que gênero, como vocês denominariam esse gênero aqui, né?
é, né, uma prática comum de se escrever determinadas mensagens em para-choques de caminhão. Né? E isso configura um gênero também, né? Porque é uma prática discursiva que tem a sua própria natureza, né? De ser, tem o seu propósito, tem o seu estilo, tem a sua estrutura. Né? Então, qual é o estilo desse tipo de mensagem? Né? Uma mensagem curta, em língua geralmente coloquial, né? Então tem que ser uma frase só, geralmente frases de efeito, né? Pensamentos sobre a vida, sobre a profissão de caminhoneiro, que é uma profissão muito difícil, né? Enfim, né? Então aqui você tem um gênero que também, assim como a tatuagem, ele depende demais do seu suporte. Né? Então o suporte desse gênero aqui, né, é o para-choque do caminhão. Então você só vai encontrar esse gênero aqui no para-choque do caminhão, né, com essas características que eu disse agora. Então é diferente, por exemplo, do suporte é diferente do caso da tatuagem, em que você pode ter inclusive variações de estilo. Né? Essa tatuagem aqui, por exemplo, é feita basicamente, unicamente, quer dizer, por uma imagem. Mas às vezes você pode ter textos, né, textos escritos. Às vezes você pode ter uma conjunção de textos escritos e imagem. Né? Então a tatuagem ela permite uma variedade maior de estilos, enquanto que as frases de para-choque de caminhão, geralmente, muito dificilmente você vai encontrar. Eu já vi, mas são poucos que você encontre imagem. Geralmente você tem só o texto, e são essas frases feitas, né, e que tem eu posso dizer, trazem alguma reflexão sobre a vida, sobre a profissão, enfim. Esse outro gênero aqui, né, muito provavelmente vocês também dirão que isso daqui é uma pichação, né, diferente de outras espécies de gênero que podem ocupar essa mesma. Aqui você tem como suporte um muro, né? Mas veja que o muro como suporte ele já pode ter vários gêneros, né? Vários gêneros, né? Esse gênero aqui nós podemos denominar como pichação, e ele tem umas características diferentes de outros gêneros semelhantes, como grafite, né? E outros. Então, no caso da pichação, o que acontece? É um gênero que tem como marca, né, o uso desse tipo de código aqui, de símbolo. Então, não é exatamente um texto escrito, né? É uma espécie de hieróglifo. Eu não sei como daria o nome a isso, enfim. Né? Não é exatamente um texto escrito, né? O que importa não é exatamente o que está escrito aqui, né? Mas sim uma determinada configuração imagética, né? Uma espécie de texto escrito, mas que serve mais como imagem, por isso que eu disse que está mais como hieróglifo, né? E que serve muito para marcar a presença de determinadas pessoas ou grupos, né? Então aqui, nesse caso aqui, você tem, por exemplo, vários textos. Atente-se a esse aqui, por exemplo. Você tem aqui a figura de um J, mas esse J está dentro de uma imagem, né? E ele pouco tem valor como letra aqui, né? O que interessa é essa imagem como um todo aqui, né? Essa imagem certamente marca, né, a identidade, né? Nos remete a uma pessoa. Então ela configura uma certa identidade, é uma forma de dizer que fulano ocupa esse espaço aqui, né? E assim todas as demais que estão aqui. É diferente do grafite, né? Quando nós temos no grafite a presença geralmente de textos escritos, né? Mensagens escritas que não tem essa relação tão simbólica assim, né? Então no grafite você tem mensagens, você tem textos e muitas vezes você tem imagem também, né? Então são gêneros distintos, todos ocupando esse mesmo suporte que são os muros, né? De forma
legal ou ilegal, né? Mas todos ocupando esse suporte muro. Então veja que há muitas vezes uma relação muito próxima do gênero com o seu suporte. Tá? Eu trouxe esses 3 casos aqui para nós refletirmos um pouco sobre isso. Então a cada gênero que você se depara, é preciso entender em que suportes ele pode aparecer, como que a mudança de suporte pode acarretar mudanças no estilo do gênero, na estrutura do gênero, ou mesmo no gênero inteiro. Então se você pegar essa frasezinha aqui, ó, e tirar desse suporte, você já não vai ter mais esse gênero placa de caminhão. Se você tirar essa imagenzinha aqui e tirar do suporte pele, você já não vai ter mais o gênero tatuagem, você vai ter outro gênero. Então há alguns gêneros, como eu disse e vou repetir, que mantêm uma relação muito estreita com o seu suporte, e outros nem tanto, podem aparecer em suportes distintos e vão continuar tendo a mesma configuração. Um tema seguinte muito interessante, tratado pelo autor Marcuski, é o contínuo, a oralidade escrita dos gêneros, né? Ele tenta, em 2 momentos, montar um quadro com vários gêneros dentro de determinadas classificações, né? Primeiro por domínio discursivo, depois por esse contínuo oralidade escrita, né? Serve como base para nós pensarmos essas relações, tá certo? Mas o ideal é que você entenda do que é que se trata esses conceitos, contínua oralidade escrita e domínio discursivo, para que você possa ter uma melhor visão, tá certo? E perceber melhor onde cada coisa se enquadra. Então, nesse contínuo, Marcuski nos mostra que não existem gêneros orais e gêneros escritos por si próprios. O que existe é um contínuo. Gêneros escritos oralizados, gêneros orais, que são apenas oralizações à escrita, né? Gêneros orais que realmente mantêm o padrão de oralidade, gêneros escritos que têm um certo padrão de oralidade, como é o caso do bilhete, por exemplo. Um tema que nós já tratamos lá atrás, essa relação entre oralidade e escrita. Então, essa mesma relação que nós estudamos lá no começo da disciplina, para quem está vendo o texto de discurso, né? Nós também vemos aqui. Então, você tem gêneros, como eu já disse, que são gêneros escritos e que podem, de repente, serem oralizados, né? Então, o que é um gênero escrito ou oral nesse caso? É um gênero que está dentro de um contínuo, né? Ele é um gênero escrito e oralizado, né? Existem gêneros orais que podem ser escritos. Uma entrevista, por exemplo, é um gênero oral que de repente pode ser transformado em texto escrito, né? E assim vai. Então nós temos uma relação realmente de um contínuo. Não existe uma separação entre a oralidade e a escrita. Existe uma cadeia, né, em que você pode colocar um gênero mais para o lado da escrita ou mais para o lado da oralidade, uma mescla, tá certo? Então não se trata, como diz aí, de postular que o texto é concebido oralmente ou concebido por escrito sob o ponto de vista cognitivo, mas que a forma original de sua produção é escrita oral. Então o que interessa é ver a forma original do texto. Então veja só, é assim que um poema declamado não se torna linguagem falada. Ele fala a linguagem falada, eu coloquei aí em vermelho. Entenda a linguagem falada por gênero oral, tá certo? Então, vou até trocar aí. É assim que um poema declamado não se torna um gênero oral, no ato da declamação, e sim um texto escrito oralizado, já que sua concepção foi no formato escrito. Então, se você pega um poema, oraliza esse poema, ele vai continuar sendo um poema escrito, oralizado, tá certo? Então, não se transforma em um texto oral. Por outro lado, se você pega um repente, né, de um repentista, daqueles feitos de improviso, se você grava, né, o vídeo, ou se você grava o som e depois você transcreve isso para escrita, continua sendo um gênero oral, mas transformado em escrita. Então o que vai valer na hora de você determinar se um gênero oral ou escrito, o que deve valer
é a forma original em que o texto foi repassado, se é original ou se é escrito ou se é oral, e levar em consideração também a configuração de língua, né? Ele tem marcas de oralidade ou maior marcas de escrita, tá certo? Para o pessoal de texto e discurso, lembre-se que nós vimos isso com o texto da Coy e Vandelias, né? Para quem não estiver acompanhando, basta procurar o texto da Coy e Elias, contínua oralidade escrita, né, do livro Ler e Escrever, delas duas, né? A Wanda Maria Elias e a Enguedora Vilhoça Cor. Então, é preciso sempre estar atento então, a esse contínua oralidade escrita. Uma outra questão relevante nos estudos sobre gênero é o domínio discursivo, né? Então, o que é o domínio discursivo? Diz aí o texto na página 194. É uma esfera da vida social ou institucional, então pode ser religiosa, jurídica, jornalística, pedagógica, política, industrial, militar, familiar. Ele coloca lúdica, tem certa dúvida sobre isso, mas enfim, etc. Né? Na qual se dão práticas que organizam formas de comunicação e respectivas estratégias de compreensão. Tá? Assim, os domínios discursivos produzem modelos de ação comunicativa que se estabilizam e se transmitem de geração para geração com propósitos e efeitos definidos e claros. Além disso, acarretam formas de ação, reflexão e avaliação social que determinam formatos textuais que, em última instância, desembocam na estabilização de gêneros textuais. O que é um domínio discursivo? Tentando resumir aí, explicar um pouco melhor. O domínio discursivo está mais na ordem do contexto social. Tá? Então, o que marca o domínio discursivo é um agrupamento de pessoas que mantém determinadas relações entre si, relações afetivas e, sobretudo, relações institucionais. Né? Esses domínios discursivos eles são marcados por um padrão hierárquico, né? Por uma rotina, né, social, e essas características elas fazem com que dentro daquela prática social, desse agrupamento, existam determinados gêneros. Então você vai ter gêneros próprios do meio jornalístico, gêneros próprios do meio religioso, gêneros próprios do meio acadêmico, que ele não colocou aí, entre os domínios discursivos, né? Tá lá no meio do etc. Enfim, mas você vai ver, então, por exemplo, onde que aparece o gênero homilia? Né? Dentro de um domínio discursivo, que é o religioso, né? Aquele espaço quando, após as leituras, o padre para explicar um pouco a leitura do Evangelho. Nós chamamos de homilia. Né? Onde você vai encontrar o gênero resumo acadêmico? Né? Apenas no domínio discursivo acadêmico. Né? Onde você vai encontrar o texto, sei lá, um texto como um veredito, por exemplo, você só vai encontrar no meio jurídico. Né? Então é preciso que você esteja atento ao fato de que dentro de cada domínio discursivo vai haver determinados gêneros. Né? Então é muito comum que em cada gênero em cada domínio discursivo você tenha um conjunto de gêneros próprios. Tá? Mas é preciso estar atento também que alguns gêneros podem acontecer em vários domínios discursivos. Então, o gênero, por exemplo, artigo de opinião, ele é próprio do gênero jornalístico, né? Mas ele pode aparecer dentro do domínio jornalístico, mas com uma visão de outro domínio discursivo. Né? Então, por exemplo, você pode encontrar um artigo de opinião sobre pedagogia, ou sobre religião, ou sobre, sei lá, política, dentro do domínio, dentro de um jornal. Então, esse artigo de opinião, embora ele esteja lá dentro do domínio discursivo jornalístico, ele vai apresentar mais marcas discursivas de outros domínios discursivos. Tá? Então, é uma outra relação também que é preciso estar atento. Tá? Mas o importante é perceber que essas configurações sociais elas vão necessariamente deixar marcas nos gêneros. Né? Ela
É importante porque ela vai demarcar o uso de determinados gêneros e depois essa configuração ela vai acabar também deixando marcas nos textos produzidos. Tá? Então ela seleciona os gêneros e ao mesmo tempo deixa marcas nos gêneros. Né? É algo semelhante à ideia de Bakhtin das esferas da comunicação humana, que eu já falei lá na aula passada. Né? Então, domínio discursivo e esfera da comunicação humana é algo semelhante, mas o domínio discursivo é uma teoria já mais bem formulada. O Bakhtin deixou apenas algumas pistas sobre o que seriam essas esferas da comunicação humana. O domínio discursivo já há uma conceituação melhor em autores como, por exemplo, o Manguenot, né, entre outros. Isso daqui o Marcuse coloca antes, mas eu resolvi colocar depois, porque para mim é mais, parece um quadro resumitivo, né, fica mais lógico para mim colocar agora. Então, ele coloca aqui eu coloquei aqui aquela repetição sobre suporte, porque no primeiro momento eu tinha colocado esse slide mais atrás. Né? E tem até aqui um adendo importante sobre suporte, ainda sobre o tema suporte, porque o Marcuse chama a internet de suporte. Né? E eu acho que o suporte é o suporte digital. Eu prefiro ver assim. E a internet eu prefiro ver como médium. A internet é um canal. Né? O suporte é um suporte digital. Tá certo? Eu acho que fica mais claro nós percebermos assim. Né? Mas o Marcuse que denomina a internet como suporte. Enfim, são visões diferentes. Nesse quadro aqui, então, você tem uma relação melhor sobre vários conceitos distintos que nós vimos aqui. Né? Entre eles de gênero, que é o conceito central. Né? Você tem os tipos textuais. Né? Então você tem o tipo narrativo, tipo descritivo, tipo injuntivo, né? Argumentativo. Você tem o texto, que é a realização física do gênero, que é algo abstrato, como eu já tentei explicar. Né? Então, o que é que nós temos? Vou tentar explicar novamente aqui a relação entre gênero e texto. Né? O texto é aquele elemento físico que nós temos às mãos quando nós vamos analisar um gênero. Então, um texto é aquilo físico que nós temos na mão. Tá certo? Ele pode ter uma página, ele pode ter 600 páginas. Né? Aquilo, né, o aspecto físico do que nós temos na mão. Isso é o que nós vamos denominar de texto aqui. Tá certo? Você pode entender o texto então como um exemplar de gênero. Ele é um exemplo, ele é um entre milhões de representantes de uma categoria maior que é o gênero. O gênero tem mais a ver com a comparação de vários textos. Então, se você pegar, por exemplo, vários textos, né, produzidos sobre uma mesma circunstância, você vai ter muito provavelmente uma mesma configuração de gênero para todos. Então, por exemplo, você pode pegar o gênero carta e encontrar vários textos de carta, vários exemplos de carta. Né? Se você compará-los todos, você vai ver que eles têm semelhanças entre si. Todos têm data, remetente, em geral todos vão vir no envelope. Né? Então é comparando esses vários textos e as condições de produção em que esses textos foram feitos que você chega ao conceito de gênero, que é algo mais abstrato, como eu já disse aqui. Então o gênero é algo mais abstrato, o texto é algo concreto. Os tipos textuais, como já foi visto lá na primeira metade do texto, desse texto Marcuse, eles são estruturas próprias, narração, descrição, dissertação, né, injunção, que aparecem em determinados textos, né, em determinados gêneros. Então, isso é importante estudar os tipos textuais porque para cada gênero há, em geral, tipos próprios, né, mescla de tipos. Ou seja, geralmente vai ter mais de um mesmo tipo de texto dentro de um gênero. Então, por exemplo, no
No gênero receita culinária é muito comum ter o tipo textual injuntivo, mas também o tipo textual descritivo. Então é um gênero marcado pelo uso basicamente desses dois tipos textuais. Tudo isso então é preciso ver do ponto de vista do suporte, como nós já vimos aqui, que é a realização material, né, disso. Então você tem um gênero, o gênero ele se ancora a um suporte e é esse suporte que permite que apareça o texto. Tá? Ao mesmo tempo é preciso pensar no canal. Tá? Eu não configuraria dessa forma como ele colocou aqui, né? As relações aqui para mim não estão muito bem claras. Mas enfim, o suporte está mais próximo aqui do canal. Né? Eu diria que o canal estaria aqui. Né? Você tem um canal, um suporte, um texto. Né? O gênero talvez aqui entre suporte e texto, né? Não abaixo. Os tipos textuais talvez antes de gênero, talvez entre gênero e texto, enfim. Não é fácil fazer essa relação, mas é importante você pensar que tudo isso daqui concorre para que um texto assuma a configuração que vai ter. Você tem um canal, que é o meio, o medium, né, pelo qual esse texto vai ser veiculado, né, pode ser oral, escrito, digital. Você tem então os discursos e os domínios discursivos. Os domínios discursivos vejo que está bem fora, porque realmente ele é algo contextual, social, né? Tem mais a ver com as práticas sociais. Esses domínios discursivos vão dar discursos, esses discursos textos, esses textos gêneros, esses gêneros tipos textuais. É mais ou menos assim que o Marcuse pensa, embora não seja muito essa a minha ideia. Mas o que interessa nesse quadro é que você perceber que há uma relação entre esses vários conceitos aqui. Né, que para que eu entenda bem um texto é preciso que eu entenda esses vários conceitos. Né, a qual domínio discursivo esse texto pertence? Tá? De onde vem esse texto? De qual domínio discursivo? Né? Qual a configuração desse texto? Qual o seu gênero? Né? Em que suporte esse texto foi colocado? Por que canal ele foi repassado? Que tipos textuais ele apresenta? Né? Tudo isso visto dentro do ponto de percepção do evento discursivo real. Então, que pessoas, em que momento, em que situação, em que sociedade, né, fizeram essa comunicação. Então, isso aqui traz um bom exemplo. Vamos lá ver um exemplo mais prático. Né? Então você tem, por exemplo, o gênero, o gênero reportagem jornalística. Né? Esse gênero reportagem jornalística geralmente aparece dentro do suporte jornal. Esse suporte jornal pertence ao domínio discursivo jornalístico. Né? Você pode ter um órgão, geralmente nesse caso aqui você tem um órgão, uma instituição que é responsável, no caso aqui o New York Times. Né? Você tem uma ideologia própria, uma formação discursiva, coisa que nós vamos falar ainda na segunda metade da disciplina de texto e discurso, que é a ideologia capitalista, e você tem sequências tipológicas ou tipos de texto próprios. Né? Em geral, a reportagem jornalística é um texto marcado pela presença maior e mais importante da sequência tipológica narração. Então veja que tudo isso daqui concorre, né, para que você possa entender o texto, analisar um texto de uma forma mais eficaz. Em seguida, o autor vai falar sobre os gêneros digitais. Tá? Esses gêneros eles são problemáticos, como o autor fala. Né? Eu até coloquei aqui, mas para vocês lerem. Mas o texto do Marcuse, que é um pouco antigo, né, com relação aos gêneros digitais, eles já tomaram outra configuração. Inclusive, no próprio texto ele diz que um dos riscos de falar sobre gênero digital é porque eles são muito voláteis e estão ainda em desenvolvimento. Então o que você fala hoje pode não ter qualquer validade daqui a alguns poucos anos, né? E foi o caso, né? Então você vai ver lá ainda aparecer o Orkut, que já não existe mais. Você vai ver ele falar sobre MSN, que já não existe mais, né? Então a estrutura de chat mudou muito desde que ele fez aquele texto, né? No começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, né? Então não vale mais tanto esse livro, né, nesse tocante, essa parte, né? Ele tem um livro todo sobre isso, que é Hipertexto e Gêneros Digitais. Ele organizou junto com o Carlos Xavier, mas a coisa modificou bastante, né, de lá para cá.
Mas o que tem de importante de falar sobre gêneros digitais? Primeiro, o suporte que a internet primeiro o suporte, que é o suporte digital, né? Lembre-se que eu discordo aí da ideia do Marcuski. O medium, que é a internet. E esse medium, que é a internet, esse suporte que é o digital, ele permite que os gêneros digitais se apresentem em configurações muito diferentes, em alguns casos, dos textos escritos. A marca do gênero digital é o que se chama de, o que o Antônio Carlos Xavier chama de hipertextualidade, né? Mas que nós podemos chamar, né, de multissemiose, né, ou intersemiose, né? Há vários nomes para isso daí. O que é basicamente marca dos gêneros digitais? Primeiro, eles podem apresentar mais de uma linguagem verbal e não verbal, né? Então eles podem apresentar textos escritos, imagens estáticas ou em movimento e sons, coisa que o texto escrito não tinha possibilidade de fazer, né? A relação entre essas várias semioses dentro do texto digital, ela é bem mais produtiva, né? Então geralmente os textos digitais eles são feitos muitas vezes para congregar essas imagens em função de uma mensagem, né? Então se junta linguagem oral, se junta som e imagem, ou texto escrito e imagem, ou texto escrito e som, né? De uma forma produtiva, né? Os dois estão interrelacionados e contribuem cada um com uma parte para a veiculação de uma mensagem, de uma mensagem, né? Total de uma mensagem. Então, essa presença de várias linguagens, de uma multissemiose, é a marca do gênero digital. Uma outra marca do gênero digital é a possibilidade que esses gêneros têm de interconectarem-se entre si, né? Então, é possível essa ideia de hipertextualidade também, né? Marcas de hipertextos como os links, por exemplo, né? Alguns dizem que isso nasceu, já existia nos textos escritos, né? Quando você tem as referências bibliográficas que conduzem a outros textos, mas o gênero digital ele é mais específico, porque você tem não só a marca escrita, mas uma marca física que conduz a outro texto, né? Então você está navegando ali, lendo um texto e de repente vê aquela parte marcada na qual você clica e pode ir para um outro texto, né? Essas marcas hipertextuais, esses links, eles interligam vários textos, e isso modifica muito a ideia que nós temos de texto, né, como algo mais concluso, mais acabado, né? Então o que marca os gêneros digitais é porque há uma diferenciação em relação ao texto escrito por conta das possibilidades tecnológicas, né, do suporte e do medium, né? Então essa é a marca desses textos, desses gêneros. Esses gêneros, como eu já disse aqui, eles são muito voláteis, então a todo tempo eles estão se modificando, né? Você vai ver o Instagram, por exemplo, ou sei lá, o Facebook hoje em dia está pegando várias ferramentas do Instagram, ferramentas do Snapchat, né, para tentar concorrer. Então eles estão sempre em concorrência ali, se modificando, tentando se adaptar. Eles estão também muito sujeitos à tecnologia, né? Então a cada nova configuração tecnológica você tem uma mudança maior ou menor nesses gêneros. É um tema bastante estudado hoje em dia, inclusive em linguística. Sobre gêneros e PCN, os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, né? Há muita coisa a se dizer, mas nós não temos muito tempo. Eu coloquei apenas o principal, tá? Sobre pedagogia de gêneros, o importante é entender que o gênero hoje é dito lá nos PCNs que deve ser objeto de ensino de língua. Então, o objeto de ensino de língua portuguesa hoje tem de ser os gêneros. Não é mais gramática, não é mais texto por si só, mas o texto configurado como um gênero de discurso. Então, o gênero é um objeto de ensino de língua, ele tem que ser visto na língua como o objeto de ensino.
Devem ser estudados tanto os gêneros orais como escritos, então deve ser quebrado aquele paradigma tradicional de foco nos textos escritos, né? E também então deve-se também levar em consideração o estudo dos gêneros orais e também tanto os gêneros formais como informais, tanto textos formais como informais. Então não só formais, não só escritos, mas também orais e informais. O gênero é o meio pelo qual você deve estudar gramática, né? Então a gramática ela deve estar contextualizada dentro de um gênero, tá certo? Sobretudo privilegiando as formas gramaticais que vão servir à formação das estruturas eficazes nos textos, nos gêneros, porque assim você entende melhor por que você deve utilizar, né? Qual é o objetivo prático daquela regra gramatical. Então, por exemplo, por que eu tenho que estudar um imperativo? Porque para que você possa ler, compreender e produzir determinados gêneros, determinados textos, você vai precisar dessa forma. Então, por exemplo, você estudar o imperativo em receitas, o imperativo em bulas de remédio, né, muito importante, né, você perceber o uso das estruturas gramaticais dentro dos textos, dos gêneros. É possível também organizar o estudo de gêneros em função de temas. Então você pode ter um tema, pode definir um tema e a partir desse tema você estudar gêneros. Um tema, geralmente um tema social, um tema ligado à faixa etária, né, da turma, né, e aí em função desse tema você organiza o estudo dos gêneros, né. É comum também bastante então, você pegar um tema como o amor na adolescência, né, ou o tema adolescência, por exemplo, e colocar gêneros, né, sobre os quais você vai escolher textos que tenham essa mesma temática e gêneros que possam, estudo de gêneros, né, que possam conduzir os alunos, né, bem para o uso das estruturas corretas, né, de língua, de acordo com o grau de formalidade. Então, por exemplo, se você escolhe o tema adolescência, você pode ter gêneros como diário, gêneros como, e-mail, ou mensagem de texto, enfim. Tá? E por fim, uma prática bastante importante para a didatização de gêneros são as chamadas sequências didáticas. Tá? Isso foi proposto por Dodds, Noverraz e Chanouly, em 2004. Tá? O texto é Gêneros Orais Escritos na Escola, se eu não me engano, é esse o nome do texto. Né? E como é basicamente uma sequência didática, você escolhe. Chanouly dá uma série de didatizações sobre isso, não dá para falar sobre tudo, mas basicamente o que acontece? Você escolhe um gênero qualquer. Chanouly e Dodds dizem para não explicar inicialmente nada sobre o gênero, né? Apresentar apenas uma situação para que o aluno, a turma, o aluno escreva um texto. Então, por exemplo, você quer agora pedir à prefeitura para tapar um buraco na frente da sua casa, na sua rua, né? Então você tem essa situação, você vai pedir à prefeitura para tapar um buraco na sua rua. Então escreva um texto sobre isso, né? Você vai pedir isso à prefeitura em forma de um texto. Então a ideia era essa, sem dizer qual gênero, nem como, nem qual estrutura, para ver o que os alunos produziriam. A partir disso daí, você montaria as atividades. Mas é muito comum também que você apresente exemplos de texto sobre aquela situação. Então, ao invés de você colocar simplesmente essa situação, você apresentaria textos que cumprem essa função. Então, pessoas que já produziram textos pedindo para taparem buracos nas suas ruas. Então, você apresenta a turma, mostra as características desses textos, né, discute sobre o gênero, né, próprio para essa situação, ou os gêneros próprios para essa situação. Enfim, são dois caminhos. Você pode apresentar os textos antes ou não apresentá-los e apresentá-los depois. Eu acho mais prolífico você apresentar os textos antes, sinceramente. Depois, então, da apresentação dessa situação inicial, do estudo dos exemplos de gênero, né, os textos, você vai pedir à turma para fazer a sua produção inicial. Essa produção inicial geralmente vai apresentar problemas gramaticais, problemas semânticos, problemas na própria estrutura dos gêneros, né? Então, a partir dos problemas que são apresentados nessa produção inicial, você vai montar os módulos.
cada módulo desse vai corresponder a um problema. Então, se você tem, por exemplo, esse gênero, né, você tem um gênero, sei lá, vamos usar a receita que eu já usei, né, anteriormente. Então, você apresentou aqui várias receitas, pediu para a turma produzir uma receita sobre algo tradicional, por exemplo. Eles vão produzir, esses textos vão apresentar problemas. Então, alguns usaram o imperativo de forma errada. Então, você vai ter um módulo para revisar imperativo. Né? Alguns apresentaram problemas de sinais de pontuação. Então, você vai ter um módulo sobre pontuação. Né? Alguns escreveram parágrafos longos, que não é próprio da receita. Então, você vai ter um módulo sobre paragrafação. E assim vai. Você vai montar quantos módulos você achar necessário para corrigir os problemas, né, que possam ser corrigidos dentro do tempo que você tem. Vai para cada módulo desse desenvolver atividades e exercícios específicos, e em seguida você vai ter uma produção final. Né? Essa produção final, né, ela é após o estudo de todos esses módulos. E pode ser avaliada em termos de nota. Você vai comparar essa produção final com a inicial, levando em consideração também a evolução do aluno dentro dos módulos, e propor uma nota ou uma forma avaliativa qualquer, né, que mostre se houve, entre a produção final e inicial, se houve algum desenvolvimento ou não. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, então dá para ver que há muita coisa que se fala sobre gênero, né? O texto do Marcuse é muito importante porque ele nos dá luzes sobre esse estudo que é importante. Né? O tema não acaba aqui, há muita teorização sobre gênero, então eu aconselho vocês a procurarem outros textos, né? Se interessarem sobre o tema. Nós já vimos aqui que é objeto de ensino de língua dentro dos PCNs, então como professores de língua vocês também têm de terem segurança sobre a parte teórica para poder propor algo mais prático sobre o estudo de gêneros, tá? Enfim, as atividades eu vou deixar lá no sistema para vocês. Então, um abraço a todos e até mais ver.